Bom dia, pessoal. Saudade de vocês. Para quem teve pouco contato comigo, entrou aí mais para o final de março já. Eu sou professora de ciências, professora Patrícia. Estou sentindo muita falta de vocês. É muito triste a gente estar aqui na escola sem vocês. A escola fica muito estranha, vazia, sem o barulho de vocês, né? É, Eu tô aqui sem máscara porque eu tô sozinha dentro da sala de aula, tá? Vou pedir para vocês que vocês tenham paciência. A gente sabe que é um período difícil, está todo mundo sentindo falta de frequentar a escola, de frequentar os lugares, mas esse é um vírus novo, a gente não sabe como que ele funciona, o que que acontece ao certo, qual o tipo de contágio, então é tudo muito novo, né? Então vou pedir para vocês terem mais um pouquinho de paciência, quando for sair na rua, levar a máscara de vocês, sair de máscara, levar a máscara reserva, né, pessoal? E deixar para sair só em último caso, tá? A gente sabe que nos jovens esse vírus ele não é tão ruim, né? Embora a gente tenha já vários casos de jovens que faleceram por conta dele, mas para vocês tomarem cuidado principalmente com os familiares, com os pais, com os avós, com o pessoal que tem aí alguma doença, alguma comorbidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom, pessoal? Como professora de ciências, eu não posso deixar de falar nisso, tá? Então, eu vou fazer uma revisãozinha do que foi falado com vocês no primeiro bimestre e já vou dar continuidade nos assuntos, tá? Vou pedir para vocês, quem tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem falar com a Juliane ou com a secretaria da escola, que eles vão passar para a gente vai auxiliar vocês, a gente está aprendendo assim como vocês, tá? Isso tudo é muito novo, é muito difícil, é muito desafiador para nós todos, tá bom, pessoal? Mas eu não quero que vocês se sintam deixados de lado, saibam que a gente está com muita saudade de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente falou sobre as fases da Lua. Quais são as 4 fases da Lua mesmo, gente? Lua nova, Lua cheia, Lua minguante e Lua crescente, né? Eu falei também com vocês sobre os movimentos da Lua, que são 3, certo, pessoal? Quais são os 3 movimentos da Lua? Rotação, que é a Lua girando em torno do próprio eixo, né? Translação, que é a Lua girando ao redor do Sol, ela acompanhando o planeta Terra, ela acaba girando ao redor do Sol, né? E o movimento de revolução, que é o movimento da Lua justamente em órbita do planeta Terra, tá bom? E aí, gente, faltou falar com vocês sobre o efeito das marés. O que seria o efeito das marés, pessoal? Para eu falar sobre o efeito das marés, eu preciso primeiro falar sobre força da gravidade. Eu cheguei a iniciar um pouquinho esse assunto, mas eu vou relembrar vocês, tá? A força da gravidade, pessoal, nada mais é o que puxa a gente para o centro do planeta, tá? Que puxa a gente para o centro de gravidade do planeta. O problema é que a gente tem o solo, então a gente não tem como atravessar o solo para ir até o centro de gravidade do planeta, né? Então, quando a gente pula, o planeta puxa a gente de volta para baixo, tá? Por que que acontece isso, gente? Toda vez que a gente tem um corpo com grande massa, a força da gravidade vai ser muito grande. E o nosso planeta é um corpo com muita massa, ele é muito grande, ele tem muitos átomos. Então ele puxa muito forte a gente para o solo, tá? A Lua tem gravidade? Ela tem gravidade, só que a Lua ela é menor e tem menos massa do que o nosso planeta, tá? Gente, a força da gravidade não tem tanto a ver com o tamanho, mas sim com a massa. Então, quanto mais denso, mais massa, mais pesado for o corpo celeste, maior vai ser a força da gravidade. Então, se a gente for pensar, a Lua ela tem menos massa que a Terra, ela tem menos força de gravidade do que a Terra. Se vocês observarem qualquer vídeo sobre o homem no espaço, o homem na Lua, vocês vão ver que o astronauta ele dá um salto, faz aquele movimento lento e depois ele volta para o solo lunar. Ele volta também, assim como acontece na Terra, mas na Terra a gente pula e já cai, né? Porque a força da gravidade da Terra é maior do que a força da gravidade da Lua, tá? Se fosse no Sol, seria maior ainda, porque a massa do Sol é muito maior do que a massa do planeta Terra, tá? Embora a Lua e a Terra estejam distantes um do outro, como eles são corpos com muita massa, eles se atraem. Então, a Lua atrai a Terra atrai a Lua, tá? E com isso, gente, a gente tem um fazendo força de gravidade contra o outro, né? Puxando o outro, tá? Com isso, a gente tem o efeito das marés.
que seria o efeito das marés? Gente, o efeito das marés, ele acontece em todos os corpos d'água do planeta. Então, nos oceanos, nos rios, nos lagos, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês, pessoal, para vocês entenderem melhor como que a força da gravidade vai atuar nos líquidos do planeta, tá bom? Já vimos sobre os movimentos e as fases da Lua. Mas você sabia que nosso satélite natural interfere no movimento de subida e descida da água? É o que chamamos de efeito de maré. Vamos conhecê-lo melhor. Como já vimos, a Terra faz a translação girando ao redor do Sol. E a Lua faz a revolução girando ao redor da Terra. Sabemos que estes movimentos acontecem devido à gravidade destes astros. Mas a gravidade vai além da órbita. Ela pode ser vista atuando na Terra, principalmente nas águas dos oceanos. A gravidade do Sol e da Lua agem como se puxassem a água da Terra. Mesmo o Sol sendo maior, a Lua tem mais interferência por estar mais perto. Esta interferência faz com que a água se levante, produzindo o que chamamos de maré alta. Graças ao efeito de rotação da Terra, diariamente temos duas marés altas. Uma provocada pela gravidade dos astros e outra pela compensação da gravidade da Terra. As fases da Lua também influenciam na elevação das águas. Na Lua nova, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. O Sol e a Lua estão na mesma direção. A força de atração é somada, causando a elevação máxima da maré. E quando a Lua é crescente, fica a leste do Sol. Nessa fase, a gravitação da Lua se opõe à gravitação do Sol. Como a Lua está mais próxima da Terra, o Sol não consegue anular totalmente a força gravitacional da Lua, e a maré apresenta uma ligeira elevação. Na Lua cheia, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados novamente. Só que agora, a Terra está entre o Sol e a Lua. A atração causa grandes elevações das marés. Quando a Lua está no quarto minguante, ela está a oeste do Sol. A atração é quase nula, causando a menor elevação da maré. Parece que o efeito de maré é um verdadeiro cabo de guerra feito de gravidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, pessoal, conforme vocês viram no vídeo, né? Conforme o alinhamento do planeta Terra com o Sol e com a Lua, isso vai influenciar na maré. Então, a gente vai ter a maré alta ou a maré baixa, tá? A maré alta e a maré baixa, gente, ela tem uma ocorrência de a cada 6 horas ela muda, tá? Então, agora eu tenho uma maré alta, daqui a 6 horas eu tenho maré baixa, daqui a 6 horas eu tenho maré alta, e assim por diante. O que acontece é que, dependendo do alinhamento dos planetas, eu vou ter uma maré maior ainda, ou uma maré não tão grande, não tão alta, tá bom? Ou eu vou ter uma maré muito baixa ou uma maré não tão baixa. Isso vai depender do alinhamento dos planetas, tá bom? Conforme a imagem que vocês estão vendo aí no slide, tá? Gente, uma coisa que é importante a gente saber, que eu já falei no começo do vídeo, é que a maré, ela não vai, o efeito das marés, ele não vai acontecer só nos mares, ele vai também acontecer nos rios e nos lagos. Porém, aonde que a gente vai conseguir observar, enxergar isso? Nos mares, porque é uma grande massa de água, né? Então é mais fácil da gente conseguir observar isso, tá bom? Eu falei muito com vocês sobre isso, a gente conseguiu, inclusive, eu mostrei uma foto para vocês na sala sobre o efeito das marés e da superlua. O que é a superlua mesmo, gente? A superlua é um momento em que a gente tem a lua cheia e, além dela estar cheia, ela está muito próxima do planeta Terra. Porque lembra que a gente tem a órbita da Lua ao redor da Terra, a revolução? Essa órbita da Lua ao redor da Terra, ela tem um período que ela está mais distante e um período que ela está mais próxima, tá? Então, quando ela está mais próxima do planeta Terra, que é chamado de perigeu, é o período que ela está mais próxima, é o período que a gente vai ter a superlua, que são aquelas luas maravilhosas, que ficam às vezes amarelonas no céu, lindas,
que a gente chegou a comentar, a falar, a gente teve bastante superlua no começo do ano, então foi um efeito que a gente conseguiu ver e que a gente conseguiu ser agraciado aí, né, pela natureza, certo, pessoal? O que falta falar para vocês, gente? Que a superlua, ela vai influenciar também nas marés. Por quê? Porque a superlua, né, quando ela está mais próxima do planeta Terra, então se ela está mais próxima do planeta Terra, ela não vai puxar mais o corpo d'água para próximo dela, então aí a gente vai ter uma maré mais alta e maré mais baixa nesse período, tá bom? Gente, uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar é sobre a energia maremotriz. O que é essa energia maremotriz? A gente não tem a energia elétrica que vem das usinas hidrelétricas? Então, a gente tem a energia elétrica que pode ser gerada através do efeito das marés. Mas então, por que isso não é utilizado em grande escala no mundo, gente? Porque é muito caro para a construção dessas usinas de energia maremotriz. Para a construção dela, eu preciso que seja um período de que a maré esteja baixa, né? Porque como é que vai construir as coisas no meio da água ali, sem que seja quando a maré baixou? O risco, né, para os operários que constroem essas usinas, ele é muito alto, porque a maré ela pode estar baixa agora, mas de repente ela pode subir, né? Outra coisa, a eficiência da produção de energia elétrica através da energia maremotriz, ela não é tão grande, ela é de 20% mais ou menos, tá? Ela tem um impacto ambiental menor do que as usinas hidrelétricas, porém ela é de baixa eficiência. Por isso que a gente não tem tantas usinas maremotrizes aí pelo mundo. Outra coisa, gente, para que eu consiga construir uma usina de energia maremotriz, eu tenho que ter uma variação de maré alta e maré baixa de no mínimo 7 metros, tá? E não é todo lugar do planeta que isso ocorre, tá bom? O que eu preciso falar com vocês sobre sobre a aula de hoje, só para dar uma relembradinha, gente. Falei sobre perigeu, né? Perigeu é o que, gente? É o período em que a Lua está bem próxima da Terra. Só para vocês saberem, ao contrário do perigeu é o apogeu, então é quando ela está mais distante da Terra. E eu falei, mas eu não disse o nome, no videozinho também falou, sobre a cisígia. O que é a cisígia, gente? É justamente o alinhamento de astros. Quando que eu vou ter a cisígia que vai influenciar no nosso planeta? Eu vou ter a cisígia que vai influenciar quando eu estou falando sobre as marés, né? Quando eu tenho o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Tá bom, pessoal? Eu sempre faço um dicionário com vocês, então esse é o dicionário de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a escola e a gente vai ajudar vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, pessoal.